e queridas amigas, os nossos cumprimentos, rogando a Deus que nos abençoe, nos envolva na sua vibração de paz, as vibrações salutares, notadamente aquelas que se irradiam dos espíritos bons que representam o pensamento de Jesus nessa santa instituição. O termo tanatologia deriva-se de duas palavras, thanatos em grego e logia. Logia, que traduzido ao nosso idioma, significaria estudo ou ciência. Daí as várias ciências, de maneira geral, têm o sufixo logia. Psicologia, etologia, ecologia e assim por diante. E thanatos vem de uma expressão grega que remete a um velho mito das tradições literárias da Grécia Antiga, do período da Hélade, graças à qual se notabiliza ou se configura, se caracteriza pelo Deus antigo da mitologia, chamado Deus Thanatos. O Deus Thanatos, na tradição dos mitólogos, seria responsável pelo fenômeno da morte. Ele que se encarregaria de levar as almas que acabariam de morrer no corpo físico para Hades, o Deus responsável pelos infernos, pelos mundos inferiores, particularmente aquelas almas ainda comprometidas com a ignorância, com a falta de lucidez espiritual, com o mal ou com o vício de toda sorte. Thanatos, portanto, Deus da morte. Logia, estudo. A palavra deve ter surgido, porque há muitas dúvidas a esse respeito, no final do século XIX e começo do século XX, graças a uma série de pensadores, a começar com o médico russo, que em 1908 ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, médico esse, que ficou conhecido pelo estudo da microbiologia humana, particularmente a fauna e a flora celular do corpo humano, é que descobriu um processo conhecido na biologia de fagocitose. Esse médico, Eli Metchnikoff, médico russo, propôs, na sua época, a necessidade de estudar a morte e o fenômeno da morte no campo da medicina e da fisiologia para entendermos o comportamento celular, as manifestações biológicas no mundo dos infinitamente pequenos, mas as suas colocações não foram praticamente levadas em conta. Durante décadas, essas colocações de um homem que era respeitado dentro da medicina, que ganhou o prêmio Nobel dessa ciência, não obstante o seu prestígio e reputação, Eli Metchnikoff era desconsiderado no que tange a defesa que ele tinha de estudar a morte como um objeto de pesquisa, com a metodologia da ciência então, preocupado que estava apenas com os fenômenos da biologia. Vejam que a morte é um tabu até mesmo para o campo do material, para o campo do materialismo restrito, para aqueles que não acreditam em nenhum tipo de sobrevivência após ela. Mesmo no campo científico frio, a morte sempre foi um tabu na conceituação da cultura, particularmente da cultura ocidental, que a desconsidera ou finge que ela não é um tema que mereça o nosso interesse, que mereça o nosso estudo, que mereça a nossa reflexão. Foi necessário as duas grandes guerras mundiais, e após a mais cruel de todas, em 1939 e 1945, que deixou uma chacina na Europa e em parte da América, é que as criaturas convivendo mais de perto, de maneira geral, com o fenômeno mortis, a morte se tornou um objeto de reflexão, particularmente de pensadores, literatos, filósofos, que passaram a examiná-la com outro significado. Especialmente na década de 40 e 50, um psicólogo norte-americano que também era filósofo, Hermann Feifel,
que lançou um livro sobre morte chamado O Significado da Morte. Feifel acreditava que era necessário resgatar as velhas tradições da filosofia ancestral que a ciência empírica de natureza laboratorial procurou afastar do campo da especulação científica, e ele se referia às velhas teses socrático-platônicas, às velhas teses das escolas filosóficas antigas da Grécia, que tentavam entender a vida, tentando compreender o fenômeno da morte. Praticamente, dizem os melhores estudiosos que a filosofia surgiu para entender a vida, mas para entender a vida era necessário primeiro dar um sentido à morte. Porque a morte parece ser o ponto culminante do processo da vida. O ponto de interrogação mais desafiante da vida na tradição de todos os tempos. Foi necessário dar um sentido à morte para, a partir daí, dar também um significado à própria vida e entender a vida a partir do sentido que se dá à morte. Por isso, as primeiras obras filosóficas da humanidade parecem ter sido tratados, abordagens sobre a morte. A poesia de Safo, por exemplo, Gilgamesh na Babilônia, e os grandes livros, os mais antigos da humanidade, falavam do sentido da vida, perguntando o que é a morte. O que é que acontece no momento do morrer, do falecer? Qual é o sentido profundo da experiência de morrer? Outros pensadores, além de Feifel, levantaram-se. Na obra de Carl Gustav Jung, Jung faz reflexões sobre a morte para dar um sentido psicológico à vida. Paul Tillich também faz reflexões profundas sobre o morrer, sobre a morte. E como nós compreendemos a morte, damos também o sentido da vida. Mesmo Herbert Marcuse, por exemplo, o filósofo materialista, cético e o tanto revolucionário da década de 60 e 70 do século passado, tentava entender o fenômeno da morte para dar um sentido à vida de maneira especial. E mesmo, além deles, alguns pensadores e escritores, de maneira indireta, porque não era a meta deles, não era o escopo deles, mas de maneira indireta, faziam reflexões e namoravam de vez em quando com o assunto da morte. Quem leu a obra de Tolstói sabe que de vez em quando ele faz reflexões sobre a morte, embora não seja a temática dele. O filósofo alemão Heidegger, que tem uma série de pensamentos e reflexões sobre a morte. Landesberg, que chegou a lançar também uma obra chamada A Experiência da Morte, para tentar dar ou entender, do ponto de vista filosófico, o que é a vida a partir da experiência da morte. No campo das ciências, o estudo da morte passou, no final do século XIX, a partir do século XX, a ser examinado apenas do ponto de vista do cadáver, das experiências laboratoriais, surgindo uma série de disciplinas chamadas tanatologia médica, tanatologia médico-legal, o estudo do cadáver e as suas implicações do óbito com implicações legais, judiciárias. A partir daí, naturalmente que com a autópsia ou a necrópsia, para examinar o fenômeno mortis com precisão, surgindo uma série de estudos a esse respeito dentro da medicina, particularmente da medicina legal. No campo policial e da segurança pública, a tanatologia forense, que é um aspecto muito explorado nos filmes de Hollywood, nos filmes ficcionais, que é o exame do cadáver para tentar entender o crime que foi cometido e naturalmente as suas implicações tanto psicológicas quanto judiciárias, para se fazer uma espécie de estratégia a fim de tentar entender a causa mortis, a causa de determinadas penas, de determinadas transgressões penais. Mas foi a partir da segunda metade do século XX que Elisabeth Kübler-Ross, a famosa psiquiatra suíça, começou a investigar a morte de uma forma totalmente inusitada. Quase expulsa do hospital onde trabalhava pelo seu diretor, porque ela resolveu fazer entrevistas com pacientes terminais. E aquilo foi algo inusitado. O diretor chamou ela no seu gabinete e admoestou-a, advertindo que ela estava cometendo um erro grave. Como é que ela ia entrevistar pacientes e falar sobre o tema da morte em pacientes que estavam morrendo? E ela respondeu
que eles são a maior autoridade para falar do assunto que eles conhecem, que eles estão muito mais próximos da morte do que eu, então eles devem ter ideias a respeito da morte muito mais precisas e específicas do que eu, porque muitos deles já receberam o diagnóstico terminal, já estão naquela fase de conscientes de que estão evoluindo para o óbito. Nada melhor do que dialogar com eles. Eu não vou humilhá-los, não vou execrá-los, não vou fazer perguntas agressivas, mas vou dialogar a respeito do tema. Fez uma série de questionários, de entrevistas, para investigar o fenômeno da morte, perguntando aos pacientes: o que você acha da morte? E para a surpresa dos tabus da época, os pacientes se sentiam muito aliviados e confortáveis de terem falado sobre o assunto. Porque quando começavam a evoluir para o óbito, eram tratados apenas nos aparelhos da UTI, de maneira fria, a próprio sentimento de negação dos colegas médicos, que consideram, dentro da medicina ortodoxa e tradicional, a morte como um fracasso da ciência. Naturalmente, que os próprios médicos, tendo resistências ao fenômeno, passavam a mudar de tratamento para com os pacientes terminais. E eles sentiam isso, percebiam isso, nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. E ela então começa a abordar o que foi de benefício psicológico, mas sobretudo de um benefício de informações e de conhecimentos que passou a examinar a partir de então. Kübler-Ross examinou dezenas, centenas e talvez até milhares, se não estou aqui cometendo um equívoco de excesso, pacientes terminais, e recebeu respostas extraordinárias. Foi a partir disso que ela elaborou a teoria que está no seu livro, a obra-prima dela, best-seller. Depois ela lançou uma série de outras sobre a morte e o morrer. Na obra, Kübler-Ross passa a tentar fazer uma espécie de padrão da evolução do paciente até a morte. Um padrão geral que deveria englobar todos os pacientes. Ela tentou entender um padrão de funcionamento do paciente terminal. E fez uma série de colocações muito interessantes que, para alguns, não apenas revolucionou o campo da tanatologia ancestral, a tentativa de estudar a morte, mas alguns a consideram a mãe da moderna tanatologia. Ela estabeleceu as famosas fases do paciente terminal. A princípio, o diagnóstico. E com o diagnóstico, a negação. A corrida para outro médico, para outro diagnóstico. A resistência de aceitar o processo enfermiço e uma série de reações psicológicas que a partir de então o paciente adota para uma segunda fase, a fase da raiva, porque a doença persiste, é necessário se submeter a um tratamento e passa o paciente a ficar revoltado pela limitação que agora experimenta, passa a tratar mal os profissionais de saúde, passa a ficar irritadiço, passa a não querer, às vezes, até receber visita, passa a ficar naquela fase da raiva, passando mais tarde para outra fase, que é a fase da negociação. Se não é religioso, fica religioso na hora. Passa a negociar, a barganhar com Deus, passa a fazer uma espécie de conciliábulo, faz promessa, pede tudo. Se é espírita, promete fazer muita caridade, porque isso vai ser bom para Deus e não para ele. Então passa a fazer uma negociação. Eu me lembro de uma amiga que teve um câncer e se submeteu ao tratamento quimioterápico. Ela disse: Flávio, para não errar, eu fiz uma promessa católica e uma promessa espírita. Eu não sabia que espírita não tinha promessa, mas ela fez os dois. Ela fez a promessa católica, que era ajoelhada, rodear toda a igreja do Bonfim, de joelhos, e a promessa espírita foi doar algumas centenas de cestas básicas para uma instituição. Essa era a promessa. Quando ela ficou boa, eu olhei para o joelho dela para ver o que estava estragado o joelho dela, mas ela fez uma espécie de estratégia para tentar agradar a Deus, porque Deus talvez esteja cochilando, afinal é muito velho. Então ela pegou um táxi, arrodeou o Bonfim de joelhos no táxi e acabou a promessa católica. E no caso das cestas básicas, ela mandou encaminhar, porque é uma mulher de posse, ela tem alguns funcionários, então mandou encaminhar algumas cestas básicas para a instituição. Então, e disse: o doutor Bezerra de Menezes deve estar muito feliz com a caridade, como se a caridade fosse bom para o doutor Bezerra de Menezes. Mas essa ideia de a gente barganhar com Deus, negociar, talvez fazer até um negociata de bom negócio para a gente, Deus vacilar no negócio e ser prejudicial para ele. É essa a ideia. Para mais tarde passar para outra fase, a fase da depressão. Quando o paciente começa a ficar melancólico, não conversa direito, passa uma fase muito triste, né, angustiado até.
Essa é a fase que os familiares às vezes chegam, né, tentam confortar, tentam dizer algumas palavras, às vezes ele nem reage, o paciente, para passar para uma última fase, uma fase da aceitação. E nessa fase da aceitação, Kübler-Ross examinou de maneira detalhada cada paciente. Ela percebia que aquele estado de felicidade antes do diagnóstico parecia voltar no paciente que estava na fase da aceitação. Uma certa alegria serena, uma certa pacificação. Em detrimento de outros que a facies, expressão latina que a medicina usa, a facies, o semblante do paciente, permanecia tenso, angustiado, apreensivo. E ela passa a examinar o que é que muda de paciente para paciente. Porque alguns, no momento da aceitação, parecem assumir uma expressão de calma, de serenidade, até de alegria, parecendo libertar-se de um fardo pesado, parecendo estar mais leve. E outros parecem mais tensos, mais angustiados, com o senho contraído. E ela passa a examinar e percebe uma relação direta com o tipo de vida, o estilo de vida que o paciente levou durante a vida material, durante a vida do corpo. Não era espiritualista, não era religiosa, mas fez correlações com a história de vida dos pacientes. E percebeu que os pacientes que amaram, que tiveram vidas equilibradas, que tiveram vidas harmonizadas, que tiveram vidas que procuraram cultivar o bem, não santos, mas bons cidadãos, pessoas de bem, tinham quase sempre uma morte mais suave do que aqueles outros que às vezes experimentavam remorsos, tensões, inquietações, alguma apreensão em relação ao desconhecido que ignoravam. Uma delas chamou a atenção, porque no momento final ela tinha uma leucemia, já estava avançada, a previsão era no máximo 2 semanas, se não morresse antes de uma parada cardíaca, e Elizabeth Kübler-Ross perguntou, se você tivesse mais 2 meses de vida, o que é que você faria? 2 meses é tanto tempo, é tanto tempo. Eu procuraria amar. Eu procuraria amar tudo e a todos que passassem pelo meu caminho. Porque em qualquer situação da nossa vida, eu percebo hoje que há a oportunidade de amar alguém. Um sorriso, um aperto de mão, um livro que se entrega. Não é apenas os gestos heróicos e grandiosos, mas em cada momento a gente tem a oportunidade de fazer algo bom, positivo. Eu procuraria amar. E Kübler-Ross disse assim, mas a senhora não amou? Não. Eu achava que não era amada. Tive 4 casamentos, mas era eu que não amava ninguém. E porque não me amava a mim mesmo, não amava ninguém, achava que ninguém me amava por isso. Veja que jogo psicológico. E Elizabeth Kübler-Ross então faz essa correlação para concluir a respeito do estilo de vida, sem entrar em teses religiosas. Mas o que é mais espantoso foi que no final do seu livro sobre a morte e morrer, já elaborou um outro livro, uma das suas pacientes com a qual ela estabeleceu uma relação de profundo afeto, essa paciente especificamente, em um diálogo com ela que começou de alguma forma a fantasiar, entre aspas, isso é, fazer devaneios, falar de filosofia, de religião, de espiritualidade, que a doutora Kübler-Ross não tinha nenhuma bagagem a esse respeito. E entre uma conversa vai e outra, a paciente disse, olha doutora, eu sou tão descrente, tão questionadora quanto a senhora. A gente não tem aqui ideia sobre como é que é. Mas como eu acho que eu vou morrer antes da senhora, porque já estou em estado terminal, eu digo uma coisa à senhora, se eu morrer, eu volto para dizer à senhora como é que é. Se houver vida. Agora, se eu não aparecer, é porque não existe nada. Olha que promessa fantástica. Para quem tem medo de espírito, então, já vai ficar tremendo antes. E ela até torcer para o paciente não morrer. Porque que promessa é essa, né, de perseguição depois? E a paciente não durou muito tempo, o seu corpo estava depauperado, ela desencarnou, faleceu. Passou um tempo, muito tempo aliás, ela mudou de trabalho, foi para outro hospital. E um dia, já tinha esquecido da ocorrência, ela pegou um elevador, estava com graves problemas, tanto no trabalho quanto em casa. Foi na época em que sua casa foi incendiada. Muita gente não sabe, mas tocaram fogo na sua casa porque ela resolveu ajudar os pacientes com AIDS, na década de 80, que era um objeto de muito preconceito. E ela chegou em casa, estava toda incendiada. Ela estava com graves problemas financeiros, inclusive, vítima de preconceito nas suas pesquisas. E um dia ela pega o elevador, estava tentando abandonar as pesquisas sobre morte que ela ainda fazia. E quando o elevador fecha, ela estava sozinha, ela ouviu uma voz. Doutora, ela virou, era paciente, dentro do elevador. Ela quase morreu também. Deu um susto. Doutora, sou eu. A vida continua. A vida prossegue, doutora. Olha como eu estou. Não mais doente, etc. Começou a falar, etc. Eu não sei se ela desmaiou ou não. Eu sei que a paciente disse, continue a sua pesquisa, porque nós estamos com a senhora. Estamos assistindo a senhora. A senhora não está sozinha. Continue porque nos interessa a partir daí. Elizabeth Kübler-Ross começa a adotar
a perspectiva transpessoal, considerada uma das pioneiras da psicologia transpessoal, ao lado de outros grandes pensadores, porque começa a defender publicamente a ideia de que a vida não é apenas um corpo, que existe algo, algum elemento que vai além da experiência material. Mas Allan Kardec, antes da própria palavra tanatologia surgir, muito antes, mais de 60 anos antes, Allan Kardec já confabulando com as experiências de fenômenos paranormais que aconteciam na sua época, a partir das reuniões que ele participou na casa da senhora Pleine-Maison, a partir de 1855, quando pegou 50 cadernos e começou a anotar as perguntas que faria àquela tipologia estranha, porque mesas e cadeiras faziam barulhos, naquele fenômeno que ficou conhecido como l'étable tournantes, as mesas girantes e falantes, em plena Paris no século XIX, em pleno berço cultural da Europa, que era Paris. Ele se dedica a examinar aquelas forças estranhas, que a princípio eram consideradas forças magnéticas, já que a eletricidade havia sido descoberta faz há pouco tempo, e ainda não se conhecia o que a eletricidade era capaz de fazer. Se acreditava como primeira hipótese que a eletricidade, o fluido elétrico, estava fazendo aquelas mesas e cadeiras se movimentar. Ele começa a levantar teorias para mais tarde demonstrar a imortalidade da alma de maneira cabal, de maneira irretorquível, de maneira fantástica, com uma lógica insofismável, com uma argumentação sólida de aço, demonstrando que nós não somos apenas o corpo material, mas somos seres espirituais, para além da matéria, somos espíritos imortais. E quando examina o livro dos Espíritos, nas suas 1019 perguntas, que são as questões básicas da síntese da sabedoria universal, desde a antropologia ancestral até a psicologia do futuro, ali estão colocados de maneira econômica, de maneira sucinta, na quarta parte do livro dos Espíritos, a última, das esperanças e consolações, Allan Kardec investiga, junto aos espíritos que o assessoravam, as questões magnas do futuro após a morte. Ele se torna um verdadeiro estudioso de tanatologia, quando pergunta a respeito das felicidades ou infelicidades da vida futura, como era a expressão que ele gostava de usar, das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros, do desencanto e do desgosto da vida durante a vida material, de como o indivíduo se coloca além da vida material, porque eram os próprios espíritos que vinham se comunicar e dizer como se encontram. Com todo o método da pesquisa científica na época, Allan Kardec apresenta um plano sociológico, diríamos nós, de entrevista com o mundo espiritual. Se Elisabeth Kübler-Ross examinou centenas de pacientes terminais, Allan Kardec examinou centenas de pacientes, entre aspas, que já haviam feito a viagem, para dizer como se encontram. Em um estudo notável de tanatologia, ele vai dizer, um estudioso das ciências sociais chega em determinada região e vai fazer entrevistas com a população da região, para saber como é que é a vida naquela sociedade. Desde o camponês, ele utiliza essa expressão, até os nobres, os reis, que são as classes sociais que se conhecia, que se estabelecia na época. Ou seja, para ter ideia de uma sociedade é necessário ouvir o depoimento da própria população nas classes sociais distintas, para saber como é que é a vida naquela sociedade. Allan Kardec disse o seguinte: foi isso que nós fizemos com o mundo espiritual. Ouvimos os depoimentos de espíritos os mais embrutecidos e primários, aos espíritos mais angelicais, às potestades mais evoluídas, para ter uma ideia de como é a vida espiritual. Porque os espíritos angelicais têm uma série de informações para nos dar, mas os espíritos também primários, ignorantes e perversos, também têm muito a nos ensinar com seus depoimentos. E foi isso que ele fez na obra O Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec revoluciona o pensamento religioso da Terra. Nunca alguém abordou dessa forma a experiência da justiça de Deus, porque a justiça divina, ao longo da tradição religiosa, de Abraão a Moisés, dos grandes rishis da Índia aos grandes avatares do Egito, dos grandes paranormais e traumaturgos da Pérsia, de Alexandria, da Babilônia, da China e do Japão, até os grandes místicos e esotéricos da Idade Média, a justiça divina sempre foi compreendida de maneira punitiva.
de maneira a castigar, de maneira a corrigir na base da violência. Essa era a concepção que se fazia da divindade. Essa era a ideia que se fazia. E Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, revoluciona esse pensamento, não apenas como um tratado de tanatologia, que eram as entrevistas que ele fez com os espíritos, em uma parte do livro, mas sobretudo com as conclusões que ele tira a partir desses depoimentos, fazendo um tratado também de teologia, de tanatologia e de teologia. Tanatologia, as questões após a morte, e teologia, os grandes dogmas de todo o pensamento religioso. Céu, inferno, purgatório, no caso da religião ocidental cristã, os locais após a morte, a vida no além-túmulo, como se situa, entidades diabólicas, que são esses arquétipos presentes em toda a tradição, diabo, Satã, Lúcifer, como se queira chamar, anjos, arcanjos, querubins, serafins, que também estão presentes na tradição religiosa. O que é isso? O que significa isso? À luz da razão, do bom senso, da coerência. E ele vai concluir com os espíritos que são seres espirituais em diferentes níveis de consciência. E que o céu e o inferno não são locais geográficos estabelecidos, são estados da alma. Criaturas há que vivem no inferno, vivendo conosco. E outras que vivem no paraíso, vivendo conosco. Dá para perceber quando a pessoa está vivendo no inferno pelos olhos dela, ou pelo tipo de vida que leva, a gente dá para perceber se ela está no inferno ou não. O paraíso às vezes é mais difícil, porque é inacessível a maioria de nós, a gente não tem referência ainda. Mas o inferno é fácil de detectar. É só conviver uma semana com a pessoa para saber se ela está no inferno ou não. Porque são estados interiores. Daí a pessoa não vai para o inferno, leva o inferno que carrega. Só é uma consequência. Chico Xavier dizia isso de maneira muito sutil e didática. Ele dizia que a morte é uma mudança de casa sem mudança de pessoa. Muda de casa, mas não muda a pessoa. A pessoa leva o seu céu, o seu inferno interior, a sua bagagem, a cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Então, há Esperanças e Consolações, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que deu origem mais tarde à explicação daquelas colocações espirituais na obra O Céu e o Inferno, que é o desdobramento, vem falar para nós que tudo no mundo espiritual é mais intenso. Isso é uma coisa de se destacar. Tudo que você vê no mundo físico, no mundo espiritual, é mais intenso. E quando a gente diz que é mais intenso para o bem ou não? Porque o espírito no corpo está bloqueado pela matéria. Nós estamos bloqueados pela matéria. A matéria nos vela. Parte da luz e da sombra que cada um de nós carrega está um pouco escondida pelo corpo. A gente lida com pessoas diferentes e não sabe em que nível cada um está. Nem sempre a gente consegue saber. Porque a matéria bloqueia parte disso. Porque se a gente mostrasse a nossa alma como é, irradiasse, primeiro que a gente não teria privacidade. Seria um bullying toda hora. Se a gente mostrasse a irradiação nossa, legítima, quando ocorre a desencarnação, o corpo perdendo, se diluindo em relação ao espírito, o espírito perdendo o corpo, a desencarnação nos revela, nos desvela. Mas enquanto estamos na matéria, estamos velados pela matéria. A matéria nos esconde um pouco. Para quê? Porque a obra divina não é de violência. Porque você velado, você tem a oportunidade de fazer diferente, de usar seu livre-arbítrio, de construir uma nova trajetória. Se as sombras que você carrega no passado ficassem sendo reveladas toda hora, seria um constrangimento. E a obra de Deus não é de constrangimento. O indivíduo comete um crime hediondo, reencarna adiante, está oculto. Já pensou se aquele criminoso, que toda a sociedade ficou sabendo, que a imprensa tomou conhecimento, agora fosse identificado? Que livre-arbítrio ele teria? Que autonomia ele teria? Ele seria visto na rua, notado. Daí esse bloqueio que a matéria nos dá. Daí eu estou aqui, as pessoas não veem a quantidade de luz e de sombra, graças a Deus, que eu tenho, que eu carrego. O que é uma bênção para essa oportunidade reencarnatória. Mas no mundo espiritual tudo é mais intenso. Tanto a felicidade, o bem-estar, a bem-aventurança, os prazeres, a alegria, as sensações dos espíritos excelsos, como as sensações angustiantes. Porque a alma está liberta do corpo que bloqueia. Tudo é mais sensível, tudo é mais intenso
no mundo espiritual. Quem lê a obra de André Luiz, a literatura mediúnica de André Luiz, fala isso a miúde, frequentemente. Então Allan Kardec examina essa questão de céu e inferno. Logo no início da obra há um texto fenomenal chamado O Passamento. Em algumas traduções está A Passagem. Nessa obra, nesse capítulo, ele faz uma espécie de fisiologia do processo de desencarnação, deixando claro aquilo que Filomeno mais tarde, Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, vai escrever em Temas da Vida e da Morte, quando ele vai dizer: nem sempre quem morre desencarna. Porque morrer é a falência dos órgãos. Desencarnar é se libertar da carne. Tem gente que morre, mas não liberta-se da carne. Kardec entrevê isso, que Filomeno de Miranda vai falar de maneira mais explícita no texto do Passamento. Quando fala o seguinte: pelo tipo de vida que a criatura leva, a depender do desprendimento que ele tem em relação ao mundo material, ao longo da vida ele vai se desprendendo, ele vai, aspas, desencarnando. Para que no momento final, os últimos laços sejam mais alívio do que sofrimento. Mas para aquele que viveu uma vida sensual, Kardec coloca essa expressão. A expressão sensual que Kardec usa não é específica da sexualidade. Sensual no sentido de prazer, de gozo, de qualquer tipo. Aquele que viveu uma vida sensual, uma vida apenas hedonista material, psiquicamente se apegando à matéria, da matéria tem dificuldade de se libertar. Porque ao aprisionar-se pela matéria, o seu perispírito, molécula a molécula, está imbricado, está envolvido, vinculado, conectado com a matéria. E no momento final, aí Kardec vai dizer assim, está lá no texto, mais ou menos com essas palavras: daí a gente vê o espetáculo do paciente terminal, que ora fica bom, ora fica mal, ora fica bom, ora fica mal, porque o espírito se agitando no corpo, ora ele quer se libertar do corpo, mas os laços estão muito tenazes, estão muito fortes, e ele não consegue se libertar daquele sofrimento. Ora, ele com medo da morte se apega ao corpo, mas a vida física está se extinguindo lentamente, que é o resultado do apego à matéria. Essas duas realidades que acontecem com ele. Allan Kardec, portanto, faz essa estruturação, ouve os espíritos nos seus diferentes estados conscienciais. É comovente o depoimento dos espíritos, um capítulo só sobre espíritos criminosos, que cometeram crimes hediondos na Terra, e Kardec evoca eles e dialoga com eles, como estão, como se encontram. Espíritos que exterminaram a própria vida física, suicidas, criminosos arrependidos, cidadãos de bem, pessoas medianas, que não fizeram nem o mal nem o bem, como é que estão? E colhe o depoimento e anota, e para a gente ter uma ideia de como é a vida espiritual, como são esses estados conscienciais, como é esse inferno e paraíso, deixando claro que nós estamos o tempo todo semeando o nosso inferno ou o nosso céu, que estamos o tempo todo produzindo o nosso estado tanatológico após a experiência material, que é o bem está à nossa disposição, e o bem é muito mais acessível de fazer do que o mal. Já notaram que o mal precisa de você, né, ter uma estratégia, você ter uma elaboração, você pensar como é que você prejudica o outro, né, você insistir, né, dá trabalho ser mal, dá trabalho também. Você começa sendo antipático, né, daqui a pouco está lesando as pessoas, está passando a perna nos outros. É um hábito que vai crescendo. O bem, no entanto, é mais fácil porque está disponível. Está disponível, acessível a todos nós. É um aperto de mão, é uma conversa. Você começa a conversar, já gera simpatia pela outra pessoa. Daqui a pouco você toma esse livro aqui emprestado, lê isso que vai te ajudar. E você começa a fazer o bem, nem tem consciência do efeito do bem que você faz, o quanto vai alcançar, porque a gente não sabe. O bem sempre imprevisível. A gente não sabe o quanto vai produzir lá adiante. É a parábola do semeador. Semeia, mas não sabe quando é que vai dar. E Emmanuel tem um texto belíssimo que ele vai dizer mais ou menos assim. Acho que vai em Pensamento e Vida. Ele vai dizer o seguinte, que há vegetais que você planta e colhe em poucos dias, mas há determinados grãos que você planta e tem que esperar um tempo até colher. Ele inclusive cita o café. Ele vai falar do alface e do café, que demora um pouco mais. E ele diz que assim é na vida psíquica. Há coisas que você semeia e que você colhe quase que imediatamente. Mas há coisas que você semeia e que você vai colher lá na frente, para um lado ou para o outro. Então às vezes você está semeando bem e diz, mas nada de bom acontece na minha vida. Tenha calma.
Às vezes foram 5, 6 séculos semeando o mal. Você está acendendo agora uma vela numa escuridão que tem... É claro que ainda a escuridão predomina, mas está começando. É necessário começar. O céu e o inferno deixam claro que às vezes a semeadura de agora é felicidade daqui a algum tempo. Não necessariamente de maneira imediata. É claro que quem faz o bem já sente o bem-estar de agora, permanente. Mas às vezes a gente já quer fazer o bem e já quer estar no paraíso. Nem sempre. Às vezes você está plantando, sei lá, um casamento, um matrimônio, para ficar bom daqui a 5 séculos. Como diz Haroldo Dutra Dias, relação com a sogra, 1000 anos para ficar bom. Porque tem coisas arraigadas, tem estados muito arraigados, tem coisas que a gente vai semeando aos poucos. Tem muita gente que se identificou, né? Mas essa semeadura e colheita acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Observe, você, todos estão rindo agora, descontraídos, etc. Gere essa simpatia constantemente para você ver como é que você fica. Agora entre numa sala onde todo mundo está quieto e você entra com o rosto enfesado, com a cara enfesada, para você ver o que é que gera para os outros e o que é que gera para você. É fácil. Passa a perna nos outros. Né? Deu um golpe no condomínio. Aí a gente vê a pessoa, briga com todo mundo, que é reunião de... Aqui para nós, a pessoa ter... Porque o poder não é só em Brasília, o poder também é no condomínio. Tem gente que está achando no mundo que é o síndico. Né? Ou os súditos do síndico que se acham. Então, briga por um poder que não tem essa representatividade, essa coisa. E aí a pessoa se dispõe com todo mundo no condomínio e fica reclamando de Brasília, dos poderes públicos. E aí não sabe, se dispõe com todo mundo, aí você vai vir de dor de cabeça, de enxaqueca. Claro, imagine você. Eu não estou falando da pessoa que se compromete, que, sei lá, passou um aperto, contraiu dívida. Mas e a pessoa que vive dando um jeitinho para driblar, para transgredir? Então, eu deixo de pagar o condomínio, por exemplo, sobrecarrego os outros, a pessoa mais tarde do condomínio entra na justiça comigo, até eu ser chamado à audiência, passou 1 ano, 2 anos, aí eu sou chamado na audiência, aí resolvo pagar, aí começo a pagar pago 2 prestações, depois deixo de pagar de novo, passo 1 ano sem pagar, nova audiência, e fico assim. Eu até consigo fazer o meu salamaleque, fazer minhas coisas, mas imagine as mentes de todo o prédio irradiando em cima de mim. Aí você não sabe porque você fica mal-estar no estômago, enxaqueca, o tempo todo está mal, está passando mal de saúde. Porque é essa irradiação. Nós irradiamos. E por isso a gente tem que observar muito o que acontece em nossa vida. Aquelas coisas que se repetem em minha vida, relacionamentos tumultuados, amizades difíceis, problemas, dificuldades, são às vezes uns ciclos que se repetem porque nós estamos irradiando também. É claro que as provas que nos alcançam, que fazem parte do nosso cardápio. Sempre quando eu lembro, por exemplo, a obra Paulo e Estevão, eu já falei isso entre amigos, é impressionante, porque quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, tem Paulo, o apóstolo, pregador cristão, e Lucas, que é o seu discípulo, que mais tarde escreveria o Evangelho de Lucas. Onde Paulo estava, acontecia tragédia. Onde ele entrava, era apedrejado, recebia paulada, saía fugido para não morrer, pegava embarcação, saía às fugas pelo mar. Onde Lucas estava, não acontecia nada. Lucas estava, nada acontecia com ele. Onde Paulo estava, era tudo em cima dele. São as provas, as necessidades de cada espírito. É muito interessante isso. Eu conheço um amigo que tudo dá errado. Ele estaciona o carro, o pneu dele é furado. Eu nem estaciono perto, para não pegar o magnetismo. E sempre acontece alguma coisa. Então, o céu e o inferno vai examinar isso. A justiça divina, segundo o Espiritismo, vai estudar essas questões. Kardec vai dizer ipsilíteres: a felicidade ou infelicidade do espírito está proporcionalmente relacionada ao número das suas imperfeições. Kardec diz isso em Código Penal da Vida Futura, que é a conclusão de tudo aquilo que os espíritos disseram a ele. Ele faz uma espécie de código penalógico com artigos, incisos. Ou seja, só nisso a gente fica pensando, a quantidade das minhas imperfeições é que me deixam mais ou menos infeliz. Olha que coisa. Porque toda imperfeição carrega consigo um certo grau de infelicidade. O ciúme é um tormento para a alma. A inveja, que sofrimento para a própria alma que inveja. Ou coisas banais, a indisciplina. A pessoa indisciplinada
disciplinar, ela deve sofrer muito. Porque ela acorda às 6h55 porque está no trabalho 7 horas, num trânsito de Itapuã de Barra. Agora imagine o estado de paz dessa pessoa querendo costurar, etc. Só porque não se programou direito. Indisciplina, com imperfeição, gera infelicidade. Então, Kardec vai dizer isso. Essa irradiação. E sobretudo vai falar das imperfeições ou das perfeições morais após a morte do corpo físico. Demonstrando aquilo que seria desdobrado mais tarde na literatura mediúnica de Emmanuel, de André Luiz, da veneranda Joana de Ângeles e de outros espíritos de escola que esclarecem esses estados de alma além da morte física. Quem leu Ivone Pereira vê os estados dos espíritos que com ela confabulavam, dando demonstrações patentes do tipo de vida que levaram na vida material. Eu já contei aqui o caso que está, se não me falha a memória, em Recordações da Mediunidade, ou Elevação Invisível, não me lembro agora, o caso de Pedrinho, que ilustra, que descreve uma casa onde ela ficou. Ela ficou um tempo nessa casa, só que essa casa, em anos e anos atrás, na época do Brasil Império ainda, na época onde havia inclusive escravidão, aquela casa pertencia a um senhor que ali ficava, dono dessa propriedade, que se matou de trabalhar para conseguir essa propriedade, essa casa, essa residência. Ela viu ele depauperado, com as marcas ainda no corpo espiritual daquilo que aconteceu com o corpo físico. Essa repercussão que Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos. Repercussão no perispírito, né? O espírito apegado à matéria, ainda fica repercutindo os seus hábitos, o seu apego, as reminiscências do que aconteceu com o corpo. Então, o indivíduo deve ter, ela olhou o espírito, deve ter morrido de algum processo circulatório, porque as pernas de elefantíase, de trombose, aqueles processos, e aí ela se aproximou e ela narra os diálogos que ela teve com o Pedrinho. Vários diálogos. Pedrinho não tinha consciência que havia desencarnado. Ainda estava se acreditando no corpo físico. Ele havia trabalhado muito. Um senhor acertou lá uma negociação para vender a casa. Ele queria agora sossego, descansar. Fez um negócio, mas o cara não pagou. Não sei, não me lembro agora se ele passou ou não. Acho que ele passou a escritura, alguma coisa assim. E cadê o dinheiro que o homem se comprometeu de pagar? Ele morreu revoltado e continuava esperando o homem. E Ivone disse: Pedrinho, você tem que ir para o hospital, olha a sua perna como é que está. Que era uma técnica que ela utilizava para ser resgatado pelos bons espíritos. Eu, não senhora, não senhor, falava assim. Não senhora, não posso sair daqui não. Se eu sair daqui, o homem vem, toma minha casa e depois. Não, eu quero que ele venha aqui, ele tem que me pagar o que ele me deve. E aí ela gastou latim, falou, se acabou, tentou doutrinar o máximo possível, até com um ser espiritual, um espírito bom, um amigo espiritual, resolveu se apresentar a ele como um comerciante. Materializou dinheiro e disse assim: olha, eu quero lhe dar esse dinheiro, eu quero comprar a casa. Depois eu acerto com o cara que ficou com a escritura, eu lhe dou aqui o valor. Qual é o valor? É esse X tome. Materializou, deu, Pedrinho recebeu o dinheiro, ficou tão aliviado, e aí foi resgatado pelo mundo espiritual superior. E foi levado, porque agora aceitava ir para o hospital. Veja, que coisa, que técnicas, né? Que sutileza psicológica, né? Quem lê a obra Nosso Lar vê que a obra Nosso Lar é a obra que ilustra esse conceito kardeciano. Kardec chamou o processo de desencarnação de perturbação espiritual, ou perturbação espírita. Está lá no Livro dos Espíritos, ele volta a essa questão do céu e inferno, estuda essa questão da perturbação espiritual. Agora, uma atenção aqui. Quando a gente fala em perturbação espiritual, não entenda a perturbação espiritual como necessariamente uma aflição. A perturbação espiritual, Kardec usou esse termo, talvez do francês, tinha uma acepção mais específica no vocabulário do século XIX. A perturbação espiritual que Kardec utilizou é um fenômeno que acontece a todas as pessoas, que é aquela situação do indivíduo apagar a consciência no corpo físico e despertar a consciência no mundo espiritual. Esse processo, onde quase sempre tem um apagão para o despertar, é chamado perturbação espiritual. Agora, é claro que tem perturbações espirituais que são perturbadas mesmo, e algumas que são suaves. A perturbação espiritual se assemelha a um despertar de uma cirurgia. A morte é uma cirurgia. A cirurgia de retirada do espírito ao corpo. Então o indivíduo vai para uma cirurgia, toma anestesia geral, e depois desperta. Aquele estado de despertar que pergunta: que dia é hoje? Que oração? Quanto tempo passei na sala de cirurgia?
Como é que é? Esse se apropriar das ideias e tomar consciência é o processo de despertar da perturbação espiritual. Tem espíritos que despertam rapidamente, em algumas horas, em alguns dias, e tem espíritos que ficam séculos, sem se dar conta até despertar. André Luiz, na obra Nosso Lar, a obra Nosso Lar, eu acredito que é uma obra, hoje eu acho, a minha compreensão da obra Nosso Lar, é que toda a obra, do primeiro ao último capítulo, é uma obra sobre a perturbação espiritual. Porque é todo o processo, 8 anos umbral, nas regiões umbralinas, ele é resgatado, mas os vínculos dele com a matéria e com o corpo ainda permaneciam. Passa um tempo, ele trabalhando em Nosso Lar, mas ele ainda mantinha vínculos, aqueles vínculos com o mundo material que Kardec falava, as ideias terrenas ainda. Ele tentava dizer, não, eu quero visitar minha família. Agora não, tenha calma, você não está preparado. Clarice falava para ele. Ele não estava preparado mesmo. Quem leu Nosso Lar, ouviu o filme sabe disso. E foi preparando ele, foi fortalecendo ele, e aí ele teve que voltar a casa. Quando ele volta e encontra a Zélia, sua esposa, com outro sujeito, já casado em segundas núpcias, ele quase se perturba de vez. O sujeito estava com uma doença, estava com enfermidade, e o mundo espiritual arquitetou muito bem para colocar ele diante do sujeito ali, diante da sua família. Quando ele viu o sujeito doente, ele disse, agora que eu vou piorar o estado dele mesmo, desencarnado. E aí Narcisa disse, espera aí, tenha calma, etc. Pare para pensar, se você ficasse no corpo, sua esposa desencarnasse jovem, você faria um outro casamento. Você teria suas necessidades emocionais, afetivas. Por que ela não pode? Porque ela estaria agora condenada a permanecer sozinha no mundo. Veja esse sujeito, esse cidadão agora, como um benfeitor da sua vida. Porque ele ajuda ela, ele é companhia dela. Inclusive ajuda seus filhos. Ele agora faz as vezes de pai. Olhe de maneira diferente, olhe os laços de afeto de maneira mais espiritual. Porque ela não é sua esposa. Nós somos todos irmãos. Ela foi sua esposa enquanto esteve no corpo físico. Era uma função temporária. As funções terrenas. Então começou a falar, e aí ele começou, quando ele consegue se desprender disso, começa a dar o passe na água ali, traz elementos fluídicos, curativos, o sujeito Ernesto, né, que é o sujeito que está descrito no livro, começa a beber, começa a melhorar, ele começa a ficar bom. André Luiz passa dias ali ajudando, amparando, aplicando magnetismo. Quando o sujeito fica bom, restaurado, ele sentiu um alívio. Volta para a colônia Nosso Lar, e quando ele entra na cidade de Nosso Lar, ele é recebido em festa. E é considerado cidadão de Nosso Lar. Ali ele se desprendeu dos laços com a matéria. Então toda a obra do Nosso Lar é essa perturbação espiritual descrita por Allan Kardec, que às vezes nos passa despercebido. Essa ideia do desprendimento, que é muito mais sutil, muito mais delicado do que nós imaginamos. A verdade é, meus amigos, que a obra O Céu e o Inferno é um verdadeiro tratado de sabedoria espiritual. Porque ali diz que não é Deus que pune. É a própria criatura que às vezes exige de si mesmo, graças à sua consciência, processo de reparação. Que roga uma nova chance para refazer os seus caminhos, para reorganizar-se. Não apenas através da doença, da punição, da expiação, do fatalismo, de uma situação vexatória. Não. Às vezes de uma nova oportunidade de conviver com aqueles a quem prejudicou para fazer diferente. Assassinou alguém? Recebe esse alguém como filho. Tirou a vida, agora dá a vida física. Seduziu e perturbou alguém inocente, afetiva, emocionalmente e sexualmente. Agora encontra essa pessoa para corrigir os sentimentos que deixou. Porque se a gente perturba alguém, a gente vai encontrar esse alguém lá adiante, perturbado, para que a gente possa ajudar a pessoa. A obra O Céu e o Inferno, portanto, é uma obra que coloca a justiça divina num processo educativo, um processo amoroso, um processo de iluminação, de redenção, lembrando as palavras do próprio Jesus. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Não a morte do pecador, mas a morte do pecado. Essas ideias que estão presentes na obra O Céu e o Inferno. E para concluir nosso comentário, contamos aqui na última vez que estivemos e voltamos a repeti-lo, no final da obra Há 2000 anos de Emmanuel, quando o senador Públio Lentulus está próximo de morrer, ele próprio abraça a sua filha Flávia Lentúlia, que estava cega junto com ele. Eles seriam vítimas, já estou dando spoiler,
vítima do vulcão do Vesúvio, que tocaria fogo em Roma, no ano 70 mais ou menos. Ele morre queimado pelo vulcão, ele descreve a desencarnação dele, depois de toda uma vida orgulhosa, depois de toda uma biografia imponente, impositiva, não compreendeu as virtudes e a postura cristã da sua esposa Lívia, que morreu martirizada pela sua intolerância. Agora, no final da vida, ele diz que começava a compreender a mensagem daquele profeta de Nazaré. Aquele profeta que ele teve contato, que ele se surpreendeu com uma figura especial, mas que depois procurou esquecer. Cujo processo de execução pela crucificação chegou às suas mãos. Porque ele era amigo de Pôncio Pilatos, mais importante politicamente do que o próprio Pôncio Pilatos, porque era senador de Roma. E ali, no momento final da vida, ele começa a despertar. Ana, a sua escrava, que era uma serva, também é vítima e morre. Ele morre com Flávia. E a obra narra o despertar. Ele desperta no mundo espiritual, ainda com as reminiscências da vida física, cego, continuava cego a princípio, depois recuperaria a visão, e começa a falar de maneira imponente, com o hábito do senador orgulhoso. Ana, ainda não tinha dado consciência que estava desencarnado. Ana, cadê você? Vem cá, Ana! Até que Flamínio Severus, um amigo de infância dele, a obra começa com um diálogo entre os dois. Flamínio Severus se aproxima, já havia desencarnado há muito tempo, e diz: Públio, meu amigo. Ele abre os olhos e começa a ver o amigo Flamínio Severus. Públio, meu amigo. Ele diz: mas Flamínio, você morreu. Você também. E eu quero lhe dizer que os seus títulos ficaram na sepultura. Aqui você não tem escravos. Aqui você não tem servo. Sua serva, a antiga serva Ana, está em altas esferas espirituais, inacessível a você, está distante de nós aqui, está em outro reino que você não tem acesso. Aqui, meus amigos, as aparências caem. Muita gente no mundo físico que a gente não dá importância, a gente vai se surpreender mais tarde após a vida física, e vice-versa. E ele termina com essa reflexão a respeito do desafio da libertação do espírito após a morte, do despertar. Todos vamos despertar. A vida espiritual estua e os mortos estão de pé, como diz Humberto de Campos Espírito, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Céu e Inferno é uma obra desafiante, intrigante e fascinante. Tratado de tanatologia espírita, como diz o título da nossa preleção. Mas, sobretudo, é um convite à compreensão mais profunda da justiça de Deus. Justiça e amor de Deus. Muito obrigado, muita paz.